Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Vitória, que procurou um atacante ex-Atlético Mineiro, que assim, será que pode ser uma alternativa, por exemplo, para o meio do ano? O que o próprio Ítalo Rodrigues falou sobre essa negociação com o jogador, deu uma entrevista aí nesse último dia 20, bem interessante, falando sobre essa possibilidade, vou trazer aqui para vocês. Além disso, eu quero atualizar sobre dois nomes que tinham sido especulados no decorrer dessa temporada, que não quer dizer que esses atletas não tenham mais chance de chegar nesse ano, mas basicamente definindo, meio que encaminhando o seu futuro. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartoon Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa meta de 56 mil inscritos aqui no YouTube. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like aqui embaixo, se inscrever, que certamente nos ajuda bastante a chegar a essa meta. Esse aqui é um canal que nós postamos apenas vídeos dos times fora do eixo. Então, Vitória, Remo, Paysandu, Sport, vários times espalhados pelo Brasil, certamente nos ajuda bastante. Bom, vamos lá então, né? Quero começar falando com vocês sobre essa matéria aqui, lá do portal aqui, o Futebol Baiano, valeu demais a eles. Ítalo Rodrigues comenta a negociação do Vitória com o Diego Costa. Então, o que será que teve de conversas e tudo mais? Eu vou deixar aqui uma fala dele que eu achei interessante e logo na sequência falo sobre essa possibilidade. A gente demonstrou interesse, mas ele não quis vir. É como eu falo, toda contratação precisa o clube querer, o jogador querer e o agente querer também. Às vezes o agente não quer que o jogador quer, às vezes a gente quer, né, o jogador que não quer, e às vezes o agente quer, o jogador quer e o clube não quer. Você vai falar o que do Diego Costa, né? O cara conquistou tudo, baita jogador, e diante daquele momento, talvez, eu não sei o porquê, eu não cheguei a conversar nesse sentido, tenha faltado convicção e dúvida sobre o nível de competitividade que o Vitória vai apresentar na Série A. E eu entendo, o cara que ganhou tudo quer continuar ganhando tudo, explicou o diretor, e ainda completa dizendo sobre essa questão, por isso é importante ter o cara, né, competitivo e campeão, por isso a gente foi atrás dele, do Luiz Adriano, e é por isso que a gente precisa trazer esses caras, porque o nosso ambiente pede isso. Como outras várias contratações, foi mais uma que não deu certo nesse momento, mas quem sabe mais lá na frente. Finalizou aí o Ítalo Rodrigues, que foi bem cordial e achei interessante também, né? Não ficou em cima do muro, citou ali alguns exemplos, por exemplo, de que pode ser que ele não achou que o time seria competitivo nessa temporada ou algo nesse sentido e que as portas estão abertas, quem sabe ainda nesse ano ou quem sabe, por exemplo, numa próxima oportunidade, até porque eu acho que o Diego Costa dificilmente vai deixar o Brasil depois de tanto tempo fora, né? Você pode ver que ele tem conseguido cavar algumas vagas em algum time e, por incrível que pareça, a fase dele nem é ruim nesse ano pelo Grêmio, tá? Muito pelo contrário. Vou deixar aqui os números então do Diego Costa para vocês, atacante que é brasileiro, naturalizado espanhol, 35 anos de idade. Nessa atual temporada é basicamente o seu melhor início de ano desde 2016-17, só para você ter uma ideia. 3 partidas pelo Grêmio, 3 gols marcados, é claro, campeonato estadual e tudo mais, mas ainda assim mostra aí que o jogador pode fazer uma boa temporada. O Renato Gaúcho mostra isso, né, que dá conta de restaurar alguns jogadores e quem sabe não possa se inspirar no que fez o Soares no ano passado, né, que não tinha vivido uma fase sensacional no Nacional, chegou aqui no Brasil, se dedicou muito no Grêmio, teve quase 30 participações em gols, né, absurdo. Ele que pelo Botafogo no ano passado chegou no meio do ano, 15 jogos, 3 gols, o Botafogo não viveu um bom momento e acabou não continuando. Ele que passou no Atlético Mineiro em 2021, quando ele voltou para o Brasil depois de muitos anos fora, 19 jogos, 5 gols, sofreu muito com problemas físicos, logo depois foi para o Wolverhampton, ficou mais de 9 meses por lá, 25 jogos, 1 gol. Ele até que jogava com frequência, era uma opção mais para o segundo tempo do Wolverhampton, tinha muitos brasileiros, muitos portugueses, então foi fácil essa ambientação, ajudava ali com a sua experiência, né, de Premier League, que por exemplo, eu lembro muito dele no Chelsea, né, de 2014 a 2017, era uma média de 22 gols por ano na Premier League, gostava demais do Diego Costa, fora naquela questão 2012 a 2014, que fez o Atlético de Madrid chegar na final da Champions League, 56 gols e também 15 assistências em um pouco menos de 100 jogos naquela temporada, naqueles 2 anos, né, pelo Atlético de Madrid, até ir para o Chelsea. Lembrando que depois que ele saiu do Chelsea, não foi bem, nem no próprio Atlético de Madrid, 7 gols no ano, 5 gols em outro, então acho que nesse ano tem tudo para superar essa marca de 7, 9 gols por ano e se igualar aos últimos anos que ele teve 22 gols, talvez, 16, acho que seria uma boa contratação porque por causa do nome em si, mas ele ou o Luiz Adriano, não acho que o Luiz Adriano é ruim não, viu? Ele até pelo menos vinha jogando com mais frequência e também em relação a gols do que o Diego Costa, pelo menos nos últimos meses. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, então quero começar aqui falando sobre algumas negociações que não deram certo. Primeiro é o meia Danielzinho, né? Acho que vocês lembram dessa especulação. 28 anos de idade, meia de criação, que eu lembro que até tinha conversas muito avançadas sobre ele e tudo mais. Até chegar aqui a falar no canal que tinha grande chance dele ser contratado e não foi o que aconteceu, né? Então o que aconteceu, né, Gustavo?
A grande questão é que apareceu outros times da Série A dispostos a contratar o jogador, onde ele foi para o Atlético Goianiense, que também, né, vai disputar a Série A nesse ano. E assim, jogou uma partida pelo Fluminense no Campeonato Carioca e foi para o Atlético Goianiense com contrato até o final desse ano. 7 partidas pelo Dragão, 1 gol e 2 assistências, tem revezado, né, no meio de campo do Atlético, que eu acho bem interessante. Shailon, Baralhas e Danielzinho, eu acho muito bom no meio de campo deles. E é um jogador que, sinceramente, me surpreende ele não está no Fernando Diniz, no time titular ou no complemento de elenco, porque ele, quando eu lembro muito bem do Danielzinho lá em 2019 com o técnico, 56 partidas, 1 gol e 10 assistências pelo Fluminense. Logo depois ele foi jogar no rival, né, no Bahia. Ficou no Bahia de 2020 a 2023, não foi um desempenho ruim, foram mais de 215 jogos pelo rival. E quem sabe essa questão também acaba não tendo pesado, né, dele ter jogado no rival e depois voltar para o futebol baiano, para o Vitória, acho que isso deve ter pesado também. Lembrando que no ano passado ele foi campeão, né, da Libertadores com o clube, jogou 13 jogos e uma assistência no meio do ano, quando ele volta, né, para o Fluminense, mas acabou não sendo muito aproveitado. Então, não acho, por exemplo, que ele vá sair no meio do ano, acho que a tendência é que ele fique até o final da temporada. Você acha que ainda precisa de mais um meia de criação? Porque lembrando, né, isso ainda foi em janeiro para fevereiro, e aí o próprio Vitória foi atrás de outros nomes, como por exemplo o Jean Mota, que é uma função muito parecida e particularmente eu até prefiro mais o Jean Mota mesmo. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o zagueiro Maicon, que eu vou deixar essa matéria aqui, ó, do lado do Globo Esporte, valeu demais, falando sobre o seguinte, ó. Vitória procura Maicon, mas zagueiro quer seguir no Vasco. Jogador de 35 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024. Lembrando que essa matéria é nesse mês de março, mas foi no início do mês, né? Tem um pouco mais de 2 semanas. E assim, eu acho que o atleta quer realmente ficar no Vasco? Não sei, né? Aí tem que conversar com ele. Mas será mesmo, cara? Porque eu fico na dúvida do seguinte: ele não tem sido aproveitado nesse ano, desde quando ele chegou no Vasco. 3 jogos apenas na temporada. Eu vou deixar aqui os números de jogos que ele fez nesse ano. Se você for pegar aqui, ó, os últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 jogos, cara, 10 jogos pela equipe do Vasco. Jogou apenas contra a equipe do Botafogo, os 90 minutos, foi o titular. E depois disso nem entrou, né, no decorrer da temporada, dos jogos, né. A Nova Iguaçu, os 2 jogos da semifinal, não jogou nem 1 minuto. Contra o Água Santa na Copa do Brasil, não jogou. Goleada por 4-0 contra o Portuguesa, não jogou. Vitória na Copa do Brasil contra o Marcelo Dias, também não. Então assim, será que não foi uma fala mais cordial do que qualquer outra coisa? É claro, o Vasco também não estava muito afim de liberar o zagueiro, porque ele é uma peça ali que, se precisar, vai estar à disposição. Ano passado foi parecido isso, o desempenho dele na reta final da Série A, onde ajudou o Vasco a ficar na primeira divisão, 16 partidas e 2 assistências. Mas assim, não sei se é a melhor opção pro Vitória. Já trouxe, por exemplo, o Zapata, experiente, 35, 36 anos, e assim, não tem demonstrado muito futebol, não tem conseguido dar certo, e ainda tem essa questão do Maicon não estar muito afim, e o Vasco também não está muito afim de liberar. Então eu acho melhor o Vitória em busca de uma outra alternativa. Claro, o Maicon é muito experiente, ajudaria muito nessa questão. Até a própria fala do Ítalo Rodrigues completa, né, o raciocínio que ele disse que eu trouxe para vocês no início do vídeo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desses nomes que não deram certo, quais outros você acha que poderia chegar para essa função de zaga, meio campista? E se o Vitória precisa ainda de outra função, um ponta esquerda, um ponta direita, pode deixar aqui embaixo também, que eu estou curioso para saber o que você tem a dizer. E vou deixar também outras sugestões de conteúdos que estão aparecendo aqui na tela. O link da Uleplayer para você começar nessas finais, né, do Campeonato Baiano já está disponível por lá. Clique aqui nesse QR Code e nos vemos aí então numa próxima. Valeu!